paz, irmãos. É mais um privilégio para nós podermos estar aqui para cultuar o nome do nosso Senhor Jesus, amém? É muito gratificante para a minha vida poder rever os irmãos. É muito gratificante para mim poder reunir com os irmãos. Entendo que o Senhor tem nos presenteado uns aos outros. E precisamos manter esses vínculos que o Senhor tem criado entre nós. Nós temos um adversário e ele é muito forte. E nós não podemos menosprezar o nosso adversário, que luta constantemente, diariamente, durante a noite também, para roubar a nossa comunhão. Por isso precisamos sempre estar indo ao Senhor, pedindo para que Ele nos agracie cada vez mais com o seu amor, com o seu amparo, com os irmãos, para que Ele produza em nós, através do seu Espírito Santo, amor pelos irmãos. Amém? Amor por estar junto, amor verdadeiramente pelos irmãos. Eu lembro-me que muitas vezes me foi falado que nós devemos reunir pelo Senhor. Apenas pelo Senhor. Mas isso me parece uma expressão um pouco errada, porque quem tem o Senhor ama os irmãos. E quando temos o Senhor, nós não reunimos apenas pelo Senhor, mas nós também reunimos pelos irmãos que o Senhor tem nos dado. Amém? Então os irmãos, através do Espírito de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, são a razão também de nós estarmos reunidos. Porque nós precisamos nos reunir para que o Senhor seja aperfeiçoado em nós, em amor. Porque se nós não reunirmos, não somos aperfeiçoados. Porque o Senhor nos deixou uns aos outros, para que possamos nos aperfeiçoar. Então eu me torno uma ferramenta de aperfeiçoamento e os irmãos também se tornam uma ferramenta de aperfeiçoamento. Porque nós nos aperfeiçoamos quando estamos em comunhão com Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, e também com os irmãos. O coração do Senhor é que nós fôssemos um, assim como Ele e o Pai são um. Então esse é o princípio dos céus, que nós tenhamos unidade. Porque se nós não tivermos unidade, até a palavra do Senhor é bloqueada nas nossas mentes, porque muitas vezes nós queremos o Senhor e rejeitamos os irmãos. Vocês conseguem entender aonde que eu estou querendo chegar? Mas o apóstolo João diz na sua primeira carta que quem diz amar a Deus e não ama seu irmão, esse nunca viu a Deus. Porque nós provamos que vemos Deus, e Deus está crescendo em nós, quando nós amamos os irmãos. Então, não tem como nós termos um coração de vir reunir por causa do Senhor. Nós viemos reunir por causa do Senhor, sim, em primeiro lugar, mas também por causa dos irmãos. Não tem como nós virmos procurar o Senhor sem acharmos os irmãos. Porque o Senhor se apresenta a nós através da vida de cada irmão. Amém? O Senhor ele foi tão maravilhoso em deixar esse trabalho para nós. Né? Não conseguimos ser aperfeiçoados sozinhos. Somos aperfeiçoados quando estamos em unidade. Amém? Porque nós nos consideramos. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Hebreus. Hebreus capítulo 4, verso 12.
Pai, que nós possamos, Senhor, estar atentos à Tua voz, Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus que fala conosco, Senhor. Sabemos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, Senhor. Então nós queremos nos colocar à disposição da Tua palavra, Senhor. Que ela possa nos guiar, Senhor, nos mostrar o caminho que devemos andar, nos mostrar como estamos procedendo na Tua casa, que nós possamos ser aperfeiçoados pela lavagem da água, que é a Tua palavra, Senhor. Por isso nós estamos aqui. Nos achegamos a Ti como meninos recém-nascidos. Nos achegamos aos Teus pés, Senhor, porque só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Porque nós precisamos de Ti. Nos ajuda, Senhor, a crescer na graça e no conhecimento, Senhor. Que o Senhor possa estar a cada dia mais nos acrescentando fé em fé, glória em glória, Senhor. Para que nós possamos verdadeiramente ser instrumentos para aperfeiçoar os nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Amém? 2 Samuel, capítulo 12, o Senhor enviou a Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e criara em sua casa. Crescera junto com os seus filhos, comia do seu bocado, e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar as suas ovelhas e do gado para dar-lhe de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Amém? Salmo número 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? A história de Davi e Betseba é bem conhecida entre nós, né? Davi, no capítulo, isso está lá no 2 Samuel, capítulo 11, verso 1, que nos tempos em que os reis iam para a guerra, Davi decidiu ficar em casa, e ele estando em casa, ele viu a mulher de Urias e tomou para si. Ele mandou matar Urias. E todo mundo conhece essa história, amém?
Então veio o profeta Natã, assim como nós lemos lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Então a palavra do Senhor veio através do profeta Natã e disse a Davi tudo o que estaria acontecendo. E Davi se enfureceu em si mesmo, mas ele não poderia notar que este homem era ele. Então o Senhor vem e declara abertamente para ele: esse homem és tu, Davi, que tomou a mulher de Urias. E durante esse tempo, Davi se arrependeu, foi tomado de um amplo desgosto, e ele escreve o Salmo 51. E no Salmo 51 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Sabemos que Davi se arrependeu amargamente o que ele tinha feito. Mas Davi ele tinha um coração contrito diante do Senhor. E ele pede ao Senhor agora que o Senhor cria nele um coração puro. E renova o espírito dele, um espírito inabalável. Nós precisamos ter o mesmo sentimento que teve em Davi. Primeiro, sempre reconhecer a palavra do Senhor como juízo para nós. Porque geralmente quando nós escutamos ou lemos a palavra do Senhor, nós fizemos igual Davi. Davi fala para Natã: mostra-me quem é esse homem. Não é? E geralmente esse homem somos nós. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz para discernir as intenções do nosso coração. Amém? O Senhor precisa criar em nós um coração puro. Muitas vezes nós pensamos que o diabo apenas ataca a nossa mente. Mas verdadeiramente, irmãos, o diabo tem atacado os nossos corações. Porque aquilo que nós damos prioridade é onde o nosso coração está. Lembramos do capítulo 12 de Lucas, verso 24, se eu não me engano, que diz: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então o diabo não ataca somente a nossa mente, mas também o nosso coração. É mais ou menos assim: os nossos olhos enxergam, a nossa mente processa, e nós levamos para o nosso coração. A cobiça dos olhos enxerga, a nossa mente processa, e nós levamos as coisas para o nosso coração. Por isso, aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Amém? Satanás, ele usa o nosso coração. A palavra diz que enganoso é o coração do homem, lá em Jeremias 17, capítulo 17, verso 9. Amém? A palavra diz que Judas, Satanás tinha colocado no seu coração trair o Senhor. Então Satanás ele trabalha com o nosso coração. Porque onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E o Senhor, e Davi fala ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Porque geralmente, irmão, quando o nosso coração não é puro, nós não conseguimos ser constantes de espírito. O nosso espírito é abalável. Nós não conseguimos andar constantemente de uma maneira correta diante do Senhor. Porque nós não conseguimos ser igual Paulo, lá no capítulo 4, verso 13, o verso 11 de Filipenses, que ele diz que ele sobrepassar pela abastança, também sobrepassar pelo pouco, ele sobrepassar por quando tinha bastante e também por quando tinha pouco, pela fome, pela fartura também, ele tudo podia naquele que o fortalecia. Por isso Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece.
Porque o coração de Paulo não estava envolvido se ele tinha ou não tinha. Se ele tinha um carro ou se não tinha. Ou se ele tinha o que comer ou se ele tinha ou não tinha o que comer. Então Paulo pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece, porque o Senhor tinha fabricado, criado em Paulo um coração puro. Então Paulo se tornou um irmão que o seu espírito era inabalável. Amém? Satanás, ele usa os nossos olhos, trabalha nos nossos pensamentos para ganhar o nosso coração. E nós não podemos, irmãos, ignorar a sua astúcia. Muitas vezes ele tem colocado os nossos corações em coisas que não são o Senhor Jesus. Vocês querem ver o que seria para nós um coração puro? O que seria para nós um coração puro? Seria um coração sem pecado, sem pensamentos contrários, ou um coração não ganancioso? O que seria para nós um coração puro? Um coração puro é aquele coração que habita somente o Senhor Jesus. Esse é um coração puro. É como um copo de água pura. Para ela ser pura, esse copo, ela tem que ter uma água cristalina, pura. Se qualquer outra substância entrar aqui dentro, ela vai deixar de ser pura e vai se tornar algo misturado. Então, um coração puro é aquele coração que nele habita somente o Senhor Jesus. Aí você pode perguntar para mim assim, poxa, mas então eu não posso amar a minha esposa? Eu não posso amar o meu filho? Eu tenho que amar só o Senhor? Não, irmãos. Quando nós temos o nosso coração cheio do Senhor Jesus, aí verdadeiramente que nós vamos amar as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos irmãos, porque Deus é amor. Não é verdade? Então eu não posso dar o que eu não tenho. Quando o meu coração verdadeiramente ele é puro, então eu posso amar os irmãos como os irmãos merecem. Por isso o Senhor, ele disse no capítulo 13 de João, que ele os amou até o fim. Ele amou os discípulos até o fim. Porque ele era um com o Pai. E a palavra diz que Deus é amor. Nosso Senhor Jesus Cristo é a expressão do amor de Deus. Amém? O Senhor expressa o seu amor através do seu Filho. Amém? E o Senhor Jesus é aquilo que nos completa. Então nós vamos conseguir ter um coração puro quando verdadeiramente nós estivermos com Cristo, tomando conta de todo o nosso coração. Porque se Ele não ser tudo, Ele não é nada. O Senhor não chega em segundo lugar. Amém? Por isso nós vemos muitos irmãos que são muito eufóricos. Irmãos que não conseguem ser constantes na fé. Alguns podem até me dizer que não conseguem se firmar. Eu não consigo caminhar constantemente com o Senhor. Outros podem dizer, eu não consigo reunir. Outros possam dizer, eu não consigo me acostumar com esse tipo de reunião que nós temos. Eu gosto de uma coisa mais pentecostal. Né? Nós podemos arrumar várias desculpas, irmãos. Quando nós não temos um coração puro, nós temos muitas desculpas. Então, de repente, você vê o irmão estar lá, aleluia, falando em língua, até aquela coisa mais linda, né? No outro dia, o irmão está lá. Paz, irmão? Paz. Cara fechado. Por quê? Porque precisa ter um crescimento. O salmista diz assim, cria em mim. Nós não temos esse coração vindo do ser humano. Mas precisa ser criado um coração puro em nós. O Senhor precisa criar em nós um coração puro.
E para que Ele crie esse coração em nós, nós precisamos fazer igual Davi fez. Davi, ele se arrependeu amargamente do que ele tinha feito. Para que Cristo crie um coração puro em nós, precisa ter no nosso entendimento arrependimento. Porque se nós não nos arrependermos, o Senhor não consegue criar um coração puro em nós. Veja o amor do Senhor a Davi, que mandou o profeta até ele. E o profeta até criou uma historinha, né, irmãos? Muitas vezes, os pregadores também até criam uma... Nós vemos os irmãos mais antigos, eles contam algumas historinhas para nós, né? Para não chegar direto aí. Então Natan chega a Davi e diz: Davi, teve um homem que tendo muitas ovelhas, tem o seu vizinho lá que tinha só uma, que ele criava, comia no seu prato, bebia no seu copo, e zelava muito dela. E aquele homem que tinha muitas ovelhas, foi lá e pegou aquela ovelhinha só daquele homem que tinha só uma, tirou dele, tomou, matou e fez para o seu viajante comer. Davi, na mesma hora: quem é este homem? E Deus diz: este homem és tu. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta para dividir espírito e alma, juntas e medulas. Ela consegue discernir as intenções do nosso coração. Isso é a palavra de Deus. Olha o poder da palavra do Senhor. Agora, olha o coração de Davi. Davi não tinha um coração puro, mas ele pediu para o Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Mas Davi, ele tinha um coração aquebrantado. E depois, mais para frente, nós vamos ver que Deus diz que Davi tinha um coração, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Poxa! O que tornou Davi ser um homem segundo o coração de Deus? Foi um processo. Davi reconheceu o seu pecado. Através do que Davi reconheceu o seu pecado? Através da palavra de Deus, que veio mediante o profeta Natan. E daí Davi cai em si. E daí, se você ler o Salmo 51, você vai ver como estava o coração de Davi. E Davi disse para o Senhor: Senhor, reconheço tudo isso. Crie em mim um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Amém? Nosso coração é tão enganoso, irmãos, que geralmente nós estamos tão cheios de nós mesmos, que nós não conseguimos nem receber a palavra do Senhor. Há uma barreira que não permite que a palavra de Deus passe até o nosso coração. E você sabe qual é o nome dessa barreira? É o princípio de Satanás. Chama-se orgulho. O orgulho é a barreira que não deixa a palavra de Deus penetrar no nosso coração, para que haja arrependimento nos nossos corações. Você pode ver que, lá em Êxodo, quando diz que Deus endureceu o coração de Faraó, ainda que o coração de Faraó, já antes de Deus ter endurecido, já havia se endurecido, né? Você vê que o Senhor, Ele sempre nos dá uma chance, através da sua palavra. E Deus, através de Moisés, ele foi falar com o Faraó, para dar uma oportunidade de arrependimento para Faraó. Geralmente os irmãos que creem na predestinação não gostam muito desse assunto,
Porque eles entendem que foi Deus que endureceu o coração de Faraó e ponto final. Ele não voltou atrás porque Deus não deixou. Mas antes de estar escrito que Deus endureceu o coração de Faraó, está escrito que o Faraó endureceu o seu coração. Então, o endurecimento do coração de Faraó fez com que o Senhor endurecesse mais ainda o coração dele. É como lá está escrito lá em Romanos capítulo 1, que o Senhor os entregou por causa da sua desobediência, o Senhor os entregou a paixões infames. Quer dizer, é uma desobediência tão grande, a palavra do Senhor vem e nos fala, e a gente não acolhe, chega um momento que o Senhor entrega as paixões infames. Porque todos nós, irmãos, temos uma medida do pecado. Aqui, aquele domingo, o Gerson falou sobre a medida do pecado, ou sobre pecado para a morte, um pecado que nos tira o direito de viver. Nós entendemos que o pecado para a morte é como se fosse um copo, não é? E nós vamos pecando, o Senhor vai nos admoestando, o Senhor vai nos dando a palavra, nos mostrando onde estamos errando, e nós pecamos de novo. E a medida vai enchendo. Aí o Senhor nos mostra novamente o nosso pecado. E nós pecamos de novo, não nos arrependemos. Mais um pouquinho de água aqui. Até que por diversas vezes nós pecando, a nossa medida do pecado encheu. Então aquele pecado nos faz perder o direito de viver. Por isso lá em 1 Coríntios, Paulo diz que por causa disto, há entre vós fracos, doentes e não poucos que dormem. Nós vamos pecando, vamos enfraquecendo, o Senhor vai nos admoestando, a palavra do Senhor vem viva e eficaz, ela vai lá e nos diz onde estamos errando, e nós viramos as costas para o Senhor, e nós enchemos um pouquinho mais a medida do nosso pecado. Então novamente o Senhor vem e nos admoesta, nos mostra onde estamos errando, nos vem com a sua palavra, usa os irmãos, usa os profetas, assim como usou Natã, e fala conosco que nós não damos mais valor à palavra do Senhor, e novamente a medida do nosso pecado vai inchando, então nós vamos ficando doentes, primeiro fracos, depois doentes, depois dormimos. Porque enganoso é o coração do homem. Vamos lá, Jeremias capítulo 17. Ó, irmão, presta atenção. A palavra diz assim: enganoso é o coração, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto. Quem o conhecera? O nosso coração, que nós herdamos de Adão, ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Por isso nós precisamos da palavra de Deus, que ela é poderosa para discernir as intenções do nosso coração. Porque se nós não tivermos um coração puro, nós não vamos conseguir ter um espírito reto ou inabalável. Nós vamos ser como aqueles do capítulo 4 de Efésios, como meninos inconstantes, levados ao derredor por todo e qualquer vento de doutrina. Porque nós não temos um espírito inabalável.
Porque não temos um coração puro. Porque não reconhecemos as nossas falhas e os nossos erros. Apesar da misericórdia do Senhor estar sempre batendo nas nossas costas, muitas vezes nós viramos as costas para a palavra de Deus e damos ouvidos para o nosso coração, que de todas as coisas é o mais enganoso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E nós damos ouvido ao nosso coração. Muitas vezes a gente vê um irmão falar assim, eu não senti no coração, irmão. Não é? Ô irmão, esse sentimento é muito enganoso. Um homem espiritual, ele é guiado pelo Espírito, não pelo coração. Eu não senti, sabe, irmão, um arrepio, então eu não posso. O nosso coração é tão enganoso, irmão. Geralmente o que ele falar para nós fazer é o errado. Mas quando Cristo ser gerado no nosso coração e o nosso coração ser puro, então nós vamos conseguir servir os irmãos do jeito que os irmãos merecem. Porque uma pessoa que tem um coração puro é um irmão que está disposto a servir. Um irmão que tem um coração puro é um irmão que está disposto a caminhar junto. Um irmão que tem um coração puro é um irmão que procura auxiliar os irmãos. Amém? Quando o nosso coração é misturado com as coisas desse mundo, nós não conseguimos ser bons servos do Senhor. Porque nós até temos um pouquinho do Senhor no nosso coração. Mas também dentro do nosso coração tem o nosso serviço. Dentro do nosso coração tem a nossa esposa. Né? Dentro do nosso coração tem o nosso marido. Porque não é de se admirar, irmãos, mas tem maridos que servem ao Senhor, entre aspas, só por causa da esposa. E tem esposas que acompanham o marido só por causa do marido. E não por causa do Senhor. Vocês entendem? Por isso, o Senhor tem que ser tudo para nós. Então, verdadeiramente, nós vamos amar as nossas esposas quando Ele encher o nosso coração. Nós vamos servir os irmãos, amar as nossas esposas com o amor de Deus. Vamos amar os irmãos com o amor do Senhor. Vamos procurar estar um pouco mais junto, porque o amor do Senhor nos transborda de amor, então nós não vemos a hora de estarmos juntos. Mas o coração é um órgão de todos que nós temos, o mais enganador. Talvez mais enganador do que a nossa própria mente. Amém? Provérbios 4, 23 diz assim. É bem conhecido, irmãos. Sobretudo, o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Satanás usa os nossos olhos, processa na nossa mente e coloca coisas dentro do nosso coração. E essas coisas tomam o lugar do Senhor Jesus. Nosso coração está cheio de ganância. Então nós vamos procurar ser rico. Vamos procurar trabalhar mais. Os irmãos que fiquem em segundo plano. Que a igreja do Senhor fique em segundo plano. Não é, irmãos? Isso é muito duro para nós, mas a palavra do Senhor, felizmente, ela é apta para discernir como o nosso coração está.
procuramos muitas coisas e deixamos o Senhor em segundo plano, porque o nosso coração não é puro. E o Senhor envia os irmãos, não somente os irmãos daqui, mas o Senhor ele está constantemente nos alertando, irmãos. É só cada um de nós parar e pensar como o Senhor tem dispensado graça sobre as nossas vidas. Como o Senhor tem falado conosco diariamente. O Senhor ele é um Pai de amor, Ele nos ama e Ele quer nos trazer para perto dEle. Assim como Ele enviou Natã a Davi, Ele envia a sua palavra a nós, para que tenhamos um arrependimento, para que possamos pedir para o Senhor verdadeiramente e reconhecer como Davi reconheceu. Quando Natã falou para ele, esse homem és tu. Ele reconheceu, é mesmo, esse homem sou eu mesmo. E a palavra de Deus, ela fala para mim hoje, esse homem é tu, Israel. É tu, irmão. Nós precisamos rever os nossos caminhos, para que o Senhor possa estar, de uma maneira sobrenatural, podendo fazer igual o Senhor fez como Davi. Davi se tornou o melhor rei que Israel teve, porque ele foi um rei segundo o coração de Deus. Apesar de ter cometido essa atrocidade, mas Davi se arrependeu. Que o Espírito Santo possa produzir em nós nessa noite arrependimento, para que possamos reconhecer que os nossos caminhos não estão verdadeiramente no Senhor, mas que os nossos caminhos estão em outras coisas, em coisas que temos guardado dentro do nosso coração. Por isso nós não conseguimos ter um espírito reto, inabalável, servir o Senhor constantemente, porque no nosso coração há muitas coisas. E o Senhor nos manda a sua palavra novamente, para que Ele possa produzir em nós arrependimento. Produzir em nós um coração puro. E renovar então sim, um espírito inabalável. Amém? Porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Não tem desculpa. Quando o nosso tesouro não é Cristo, nós vivemos e andamos segundo as nossas próprias concupiscências, segundo as nossas próprias vontades, segundo o nosso próprio querer. Mas quando o nosso coração está verdadeiramente em Cristo, então andamos segundo Ele quer, segundo a sua vontade e segundo o seu querer. Porque Ele precisa fazer essa transformação. Ele precisa criar, tirar esse coração de pedra que veio com Adão e colocar verdadeiramente um coração puro. E não pense que o coração de pedra é aquele irmão que não se emociona fácil, né? As nossas emoções não têm nada a ver com um coração contrito. Ainda que quando estamos contristados no Senhor, nós choramos e sentimos algo que vem do Espírito Santo. Mas não é necessariamente um irmão que tem um coração puro, é aquele irmão que vive chorando. Amém? O crescimento espiritual nos deixa de irmãos constantes, retos. Aquele irmão que tu vê e ele está sempre ali, sempre disposto, sempre do mesmo jeito. Ele não é aquele irmão como o clima de Joinville, né? De manhã, escreve no Face, se sentindo abençoado. Meio-dia você lê lá se sentindo um miserável. Aí 4 horas da tarde está lá, esse dia não devia nem ter acontecido. À noite está lá, Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso. Deu tudo certo. E você, o que aconteceu com o irmão? O irmão é um tempo que não se sabe se vai chover. A qualquer momento você pode ter chuva,
raio, trovão. Mas quando estamos com Cristo, com um coração puro, nós não dependemos das dificuldades para sermos irmãos retos. Não importa se estamos passando fome ou comendo demais, nós somos firmes, né? Não importa se temos dinheiro no bolso ou se não temos, nós somos a mesma coisa. A minha mãe me dizia antigamente, né? Eu sei certinho quanto tem dinheiro. Que miserável que eu sou, né, cara? Pensava comigo mesmo, poxa, a mãe sabe certinho quando eu tenho dinheiro, porque o dinheiro que eu tenho no bolso é que vai definir como eu vou ser durante esse dia. Isso é muito baixo para nós, né, irmãos, que temos o Senhor Jesus, um tesouro inigualável. Por isso a palavra de Deus diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. É difícil às vezes, mas o cristão, ele precisa ser inabalável. Porque quando o nosso coração é cheio de Deus, cheio de Cristo, então as coisas não conseguem mais nos abalar. Então nos tornamos irmãos inabaláveis. Amém? Timóteo capítulo 1, verso 5 diz, mas o fim dessa admoestação é o amor que procede de um coração puro. 1 Timóteo capítulo 5, vamos ler lá, irmãos, para não só estar parafraseando. Capítulo 1, verso 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. Amém? Quando nós temos um coração puro, temos boa consciência e temos uma fé não fingida. Amém? Mas quando o nosso coração, irmãos, está mesclado com as coisas desse mundo, nós não conseguimos servir ao Senhor de uma maneira correta. Isso é muito prático. Capítulo 9 de Coríntios diz assim, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo o seu coração. Daí eu pergunto para mim e para você, e o irmão que não contribui? Palavra do Senhor não é fácil, né, irmão? E o irmão que contribui pouco? Olha, bom, o pouco e o muito depende de cada coração, de cada um. Mas se nós não fizermos nada, talvez o nosso coração verdadeiramente não está puro. Porque nós precisamos cuidar do nosso coração, porque de todas as coisas ele é o mais enganoso. Então, se eu não estou contribuindo, onde é que está o meu coração? Ainda mais, quando o Senhor nos dá uma visão da igreja, que o dinheiro da igreja vai para a igreja, para os irmãos. Não tem nenhum irmão que recebe salário, ou que pega o dinheiro dos irmãos e bota no bolso. Digo isso com autoridade, porque desde 2013 sirvo os irmãos, e está todos os irmãos de prova que graças ao Senhor Jesus, eu nunca precisei pegar 50 centavos dos irmãos. Estou mentindo, irmão Wilson? Então tenho um coração puro, não para me gloriar em mim mesmo naquelas coisas que o Senhor tem me dado, mas que de alguma maneira os irmãos possam enxergar que a contribuição, ela é para os irmãos. Não é para aquele irmão que está servindo. Ainda que Paulo diz que os irmãos que servem na lavoura, eles têm direito de comer da lavoura. Mas graças a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor tem nos dado capacidade de nos sustentar conforme as nossas próprias mãos.
Amém? Então, verdadeiramente, irmãos, diante de toda a verdade, quando nós temos o coração 100% no Senhor, uma das facetas nossas é que nós contribuímos. Porque um irmão que tem o 100% do coração no Senhor, existem duas coisas que podem acontecer com ele. Ou ele precisa de ajuda, está passando necessidade, e precisa que os outros irmãos contribuam com ele, com dinheiro, ou o coração dele não está no Senhor. Amém? Porque enganoso é o nosso coração, irmãos. Quando o nosso coração está lá no nosso trabalho, ou o nosso coração está lá num carro que eu quero comprar para mim, ou o nosso coração está em outros lugares, então nós não conseguimos servir ao Senhor da maneira que é necessária. Por isso somos inconstantes. E um dos adjetivos de quando os irmãos não têm um coração puro e é inconstante, é que sempre a culpa é de alguém. Nunca é ele que é o culpado. Porque quando nós temos um coração arrependido, fizemos igual Davi. Se desmontamos em cima dos nossos próprios pés e reconhecemos: Senhor, esse homem sou eu. Eu sou assim, Senhor. Me perdoa. Cria então em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. E o Senhor tem um desejo de criar esse coração em cada um de nós. Esse é o desejo do Senhor. Verdadeiramente, esse é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Um irmão que não tem um coração puro, ele não é apto para a obra do ministério. Ele não está preparado para o ministério. E uma das coisas que o Senhor quer criar em nós é isso. Por isso lá no capítulo 4 de Efésios, ele diz que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que outros possam ser aperfeiçoados. Por isso, eu e você, nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós não estamos aqui para brincar de ser evangélicos, né? Porque senão cada um de nós estaria numa denominação, né? Cabelo comprido, tocando rock, fazendo uns solos lá, os irmãos tudo ficam olhando, né? Fica a coisa mais linda, né? Ficando em evidência. Daqui a pouco você seria um diácono, depois subir um pouquinho, depois já seria um líder do diaconato, depois um líder e assim vai. Então cada um de nós estamos procurando a verdade. E a gente pode achar a verdade, irmãos, mas quando nós achar a verdade nos libertará. Nós estamos à procura da verdade ou achamos a verdade? Verdadeiramente eu e você cremos que a palavra do Senhor, ela é poderosa para discernir a intenção do nosso coração? Você crê nesse versículo que nós lemos aqui? Porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até um ponto de dividir alma e espírito, juntas e ligaduras. Ela é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Verdadeiramente você acredita nisso? Você acredita que a palavra do Senhor ela é poderosa? Você acredita que a palavra de Deus é viva? Você acredita que ela é eficaz? Se você acredita, você pode encontrar a verdade.
E quando você encontrar a verdade vos libertará. Cristo é a verdade. Ele é o que enche o nosso coração. O seu Espírito Santo, ele é poderoso para nos trazer arrependimento. Porque se não nos arrependermos, irmãos, nós não vamos conseguir ser irmãos com um espírito inabalável, reto. Não vamos conseguir servir os irmãos. É por causa do nosso coração que nós não conseguimos servir. É por causa do nosso coração que nós não conseguimos reunir. É por causa do nosso coração que nós não nos firmamos com Deus. Não é por causa de ninguém, irmão. Não é por causa que o irmão fala é meio gordinho, ou o irmão outro que fala é meio bravo, ou porque os louvores não são agitados. É por causa do nosso coração, irmãos, que nós não conseguimos nos firmar no Senhor Jesus. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra. Que a tua palavra, Senhor, possa produzir arrependimento no nosso coração, Senhor. Nós queremos te dizer que reconhecemos todas as nossas falhas e como o Senhor tem sido compassivo conosco, como o Senhor tem nos acrescentado, como o Senhor tem perdoado as nossas iniquidades, Senhor. Temos visto o quanto nós temos nos isolado, Senhor. Nós temos visto quanto precisamos de Ti, quanto precisamos nos arrepender, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que o Teu Filho possa encher o nosso coração, Senhor. Que nenhuma adversidade dessa vida possa nos abalar, Senhor, mas que nós possamos ser irmãos inabaláveis, retos, constantes. Que o Senhor possa produzir em nós um coração puro, Senhor, para que possamos auxiliar aqueles que vêm ao nosso encontro. Que o Senhor possa tirar todo o engano, todo o orgulho, que é a barreira que não nos deixa crescer na graça, nem no conhecimento. Que é a barreira também que não deixa que o Senhor produza em nós o Teu Filho. Tira, Senhor, esse princípio de Satanás do nosso meio, Pai. Que a Tua palavra possa nos limpar nessa noite, Senhor. Verdadeiramente, Senhor. Que nós sejamos aqueles ouvintes e praticantes, Senhor. Não aqueles que ouvem a Sua palavra e no mesmo momento já se esquecem, Senhor. Mas nós queremos meditar na Tua palavra, Senhor. Transforma esse coração de pedra num coração cheio do Senhor Jesus. Para que possamos servir os irmãos conforme os irmãos merecem, Senhor. Tira todo o engano do nosso coração, Senhor. Toda desculpa, Senhor. Tudo aquilo que colocamos empecilhos para Te servir, Senhor. Que a Tua graça possa nos constranger, Senhor. O amor do Pai através do Filho possa nos constranger, Senhor. Que nós possamos entender, Senhor, que o Senhor é o nosso bem mais precioso, Senhor. Que não importa se está chovendo ou se está calor, se estamos passando necessidade ou se estamos passando temperança, mas importa que nós te temos e o Senhor é o nosso bem maior e o Senhor é o nosso refúgio, Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor, a termos um coração igual ao de Davi, Senhor, aquebrantado e arrependido, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Nos capacita, Senhor. Nós queremos verdadeiramente que o Senhor crie em nós um coração puro, que o Senhor renove em nós um espírito inabalável, Senhor, constante e reto, porque nós precisamos de Ti, precisamos uns dos outros, Senhor, para que possamos crescer juntos, Senhor, na graça e no conhecimento que há no Teu Filho, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos, Senhor. Amém.